Fala galera, Robson Lima com mais um Social Vlog. Boa tarde, pós-Enem, estamos todos meio ainda... muito Marx. Em geral eu passei o olho, ainda não fiz um vídeo, isso não é um vídeo específico sobre isso. Mas eu achei uma prova muito interessante, tem umas coisas bem legais, achei que a ideia da redação de ser sobre a lei seca é interessante, daria para fazer umas coisas bem bacanas ali em termos da relação do Estado, né, com o indivíduo e tal, bem bacana. Enfim. Não falaremos sobre isso hoje. Nós vamos continuar Weber. Hoje nós vamos falar dos tipos de dominação. No vídeo passado, a gente falou de duas coisas, da ação social e dos 4 tipos de ação social. E a gente deu uma riscadinha assim no tipo ideal. Eu não vou falar sobre o tipo ideal. O tipo ideal você... Mas enfim, só tenha em mente que tudo isso que eu estou falando, os tipos disso, os tipos daquilo... Toda vez que você lê um texto de Weber típico, ele está falando do tipo ideal, ele está falando daquela construção abstrata que a gente falou no vídeo passado, ok? Então, sem mais delongas, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, a dominação, ela não é poder. Weber, ele não trabalha com o poder, entende? O poder, do jeito que era entendido por ele, não era uma coisa sociologicamente muito viável de ser feita. Então, o que ele pensou? Que seria mais interessante trabalhar com o conceito de dominação. E dominação, por Weber, é você dar uma ordem e encontrar a possibilidade de obediência, entende? E mais interessante até do que isso, encontrar a possibilidade de obediência, é o fato de as pessoas que estão lhe obedecendo encararem a sua ordem como legítima. Uma relação de dominação onde há o que manda e há o que obedece. Mas tanto o que manda quanto o que obedece obtém suas vantagens. E por isso há a relação de mando e obediência, entendeu? Então, falando dessa perspectiva de encontrar legitimidade, ou seja, os dominados reconhecerem o domínio do Senhor, o Weber ele vai dividir em três tipos. A dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação racional. Primeiro, dominação, vamos começar de trás para frente hoje. Eu vou falar da dominação racional. A dominação racional para o Weber, ela tem várias formas. Para o Weber, inclusive, a forma mais acabada da dominação é a burocracia. Entende? A burocracia no sentido moderno, do Estado moderno. Ou seja, estamos falando de Estado moderno em termos de história, tá? Tipo aquela coisa do Hobbes, Leviatã para cá, entende? Estamos falando do surgimento dos Estados-nação como nós os entendemos hoje. E nesses Estados-nação, nas cidades, nos países, nos estados, há uma hierarquias sobre hierarquias de pessoas que mandam e pessoas que obedecem. Por exemplo, uma coisa muito simples. Eu quero uma carteira de minha passagem. Quem te dá a tua carteira de minha passagem? Aqui um direito, uma carteira de minha passagem. Como nós vamos conseguir essa carteira de minha passagem? Você tem que pegar um monte de documentos que são emitidos por diversos locais, diversas hierarquias diferentes. A tua certidão de nascimento foi registrada no cartório, o teu RG é a Secretaria de Segurança Pública do seu estado, cidade, município, polícia civil, bombeiro, o que seja. É uma hierarquia qualquer. Uma outra hierarquia é o seu, passaporte, o seu passaporte, por exemplo. Ou, uma muito simples, comprovante de residência, né? Você tem que pegar a sua conta de luz e de água que vem de uma empresa que é privada, mas que recebe concessão legal do governo para operar. Então, por mais que você pague luz e água, a luz e a água em si são bem não monetário, entende? Ou seja, você já tem 4 tipos de coisas diferentes aqui, 4 tipos de hierarquias funcionando. Na conta de luz e água você tem a hierarquia, digamos assim, da empresa, né? Aquela coisa mais cliente e fornecedor e tal. Você tem no passaporte, você vai ter uma esfera federal lhe dando autorização de sair do país, te dando esse aval, não, esse aqui é um cidadão do nosso país, ele pode ir embora, ou seja, uma esfera federal. Aqui na sua carteira de RG você tem uma esfera estadual, dizendo que, olha, você é um cidadão deste estado, você é um cidadão do Rio, de São Paulo, de Minas, de Pará, do Amapá, que seja. E na certidão de nascimento tu vais ter um cartório, que também é uma coisa privada que funciona por, digamos assim, concessão pública,
que vai dizer, não, essa pessoa nasceu aqui nessa cidade. Então você já vai ter a cidade, o estado, a federação e o mercado. Essas 4 diferentes coisas. Tudo isso aqui são dominações burocráticas. Por quê? Porque é um corpo de funcionários que é qualificado segundo critérios racionais legais, ou seja, são funcionários públicos que fizeram concurso, são pessoas que apresentaram diplomas na hora de serem contratados e qualificações. Não é porque é o filho do dono, não. A maioria dos casos, não. Entende? Você pode até ter uma empresa, um caso de nepotismo, sim, mas a regra geral não é essa. E tipos ideais trabalham com regras gerais, tá? Depois desse corpo de funcionários que é qualificado conforme padrões de racionalidade, você vai ter que as pessoas encontram essa obediência não à figura do governante A, B e C. Eu não obedeço à polícia porque é a polícia do governador tal, porque é a polícia do... Não, você obedece à polícia porque ela tem o poder dado pelo Estado de exercer violência legítima contra as pessoas que o Estado considera que são suas inimigas e, teoricamente, ele lhe protege. Ou seja, percebe que eu não estou falando em momento nenhum aqui do fulano e da fulana. O fulano e a fulana, sociologicamente falando, para a construção do tipo ideal de Weber de dominação legal, não é importante. Vamos lá. Segundo, vamos falar um pouquinho da dominação tradicional. Vamos deixar a carismática para o fim, que eu quero falar de uma outra coisa. Dominação tradicional. A dominação tradicional ela é baseada numa dominação que o senhor, e esse senhor que eu falo pode ser tanto um senhor, uma pessoa, no caso da dominação tradicional, quanto um conjunto de pessoas que são legitimadas, ambos os casos, pela tradição, pelo sagrado. Porque eles são representantes, porque eles são... porque sempre foi assim. Essa é a frase que o Weber usa no Economia e Sociedade. Você os obedece pelo costume, entende? A dominação tradicional ela é exercida por uma pessoa ou por um grupo de pessoas que é legitimamente validada pela tradição, porque sempre foi assim, nós as iremos obedecer. Quem são esses nós? As pessoas que estão sob a dominação desse fulano, desse grupo de fulanos. Esse grupo de fulanos ele pode governar sozinho ou com um corpo administrativo, exatamente como na burocracia lá da dominação legal. A diferença é que na dominação legal, a burocracia da dominação legal ela é legitimada por ração, ela é legitimada por lei, ela é legitimada por critérios racionais. O fulano está nesse trabalho porque ele fez um concurso, porque ele é capacitado para essa função. Na dominação tradicional não tem nada disso. Na dominação tradicional, o cara tá lá porque ele é servo, porque ele é vizir, porque ele é tio, porque ele é primo, porque ele é um ex-escravo, porque ele é uma pessoa que deve favores ao senhor. Então, aqui você já está pensando você tem que pensar em formas históricas, o sultanato, você tem que pensar em certas coisas da Idade Média. A Idade Média, o feudalismo da Idade Média é um ótimo exemplo de sultanato das Arábias, né, aquela coisa do sultão e o vizir e tal. Enfim, toda a situação onde o senhor domina, não porque ele é o representante da lei, da ordem, não porque ele foi eleito, não porque há um conjunto de parlamentares que dizem que ele é o governante, não porque houve um processo democrático, porque houve um processo eleitoral qualquer, não porque ele é um ditador que tomou o poder à força, mas ele domina porque sim. E por último, a dominação carismática. Carisma é um conceito da cristão, é um conceito especificamente do estudo das hierocracias cristãs. Né? Hierocracia são as hierarquias de santos, né? Esse tipo de coisa, que eram muito populares no tempo do Weber, sabe? Esses estudos assim, sobre religião de uma forma mais racional. Foi quando eles começaram a existir, né? Final do século XIX, começo do XX. E então o Weber ele vai tomar esse conceito de carisma, e carisma no sentido bem católico, do carismata, do dom, né, que vem do alto, do Espírito Santo, para dizer o quê? Carisma é uma habilidade suprapessoal, entendeu? É uma habilidade da pessoa, é uma variável, digamos assim, que é tanto pessoal, quanto psicológica, quanto social, entende? Ele é um dos conceitos mais ricos do Weber, inclusive. O sujeito carismático é uma pessoa que pelo seu carisma
mantém um grupo de dominados, entende? Robson, eu preciso de exemplos. Jesus, Buda, Gandhi, o fundador do mormonismo, Joseph Smith. Para a sociologia compreensiva não valorativa, que é a sociologia do Weber, todos os exemplos são a mesma coisa. Valor, calma, eu estou falando de indivíduos que possuem qualidades usualmente derivadas da mágica ou de um deus, que são consideradas qualidades vindas de um deus, de uma mágica, certo? Então esses indivíduos usam essas qualidades para encontrar dominação. De novo, lembrando que é dominação, né? Que é a possibilidade de dar ordem, ser obedecido e ser legitimamente aceito por isso. O carisma, ele é um conceito bastante bacana, sabe, nesse sentido. Por exemplo, o senhor carismático, ele vai dominar, então, baseado puramente no carisma. Esse senhor carismático, ele pode ter ou não um grupo de seguidores. Ele geralmente terá, especialmente os carismas mais tipicamente religiosos, como o de Jesus. Ele vai ter um grupo de seguidores. Esse grupo de seguidores, ele vai segui-lo para onde quer que ele vá, certo? Só que o poder do carisma ele só se mantém na medida em que o carisma é constantemente reafirmado por ações, entendeu? O próprio Weber vai dizer na Economia e Sociedade que o carisma ele acontece quando a dominação carismática ele é efetiva quando o carisma é continuamente reafirmado pelo líder. As ações do líder devem ser reconhecidas como vindas do Deus, como vindas de sua magia e, acima de tudo, devem ser benéficas ao grupo que ele está, entendeu? Ou, melhor dizendo, o grupo deve considerá-las como benéficas. Se essas coisas não acontecerem, o carisma não vai viver. E o carisma, e o senhor carismático, ele usualmente, se não sempre, ele estará em confronto com os poderes estabelecidos, que são não somente de tipo tradicional tanto o tipo tradicional puro quanto o tipo tradicional mais típico, que é o patriarcalismo, a gerontocracia e tal. Esse poder carismático ele vai se chocar com os poderes estabelecidos, que foi novamente o que aconteceu com a história de Jesus. Eu estou reconhecendo a Jesus que é a coisa mais fácil de se pensar em termos de carisma, né? Então Jesus está aqui dizendo amor e paz e amem uns aos outros mas espera aí, nós estamos sendo dominados pelos romanos, você não vai derrotar os romanos? Não, cara, meu reino é desse mundo. Basicamente isso. Então esse poder carismático ele vai se chocar, certo? Na hora que ele se choca, o que geralmente acontece é a perda do carisma. Por muitas vezes a perda do carisma termina em morte, certo? Ou então a perda do carisma do líder de modo geral, com morte dele ou não. O grupo de seguidores fiel, que tipicamente sempre existe nesse tipo de dominação, eles vão imediatamente encontra-se numa situação muito interessante de que existe essa estrutura que nosso mestre nos deixou, mas nós sabemos o que fazer com ela, porque o carisma era dele. Nós não podemos nos arvorar como os novos senhores carismáticos, por nós mesmos, assim, do nada. Deve haver uma legitimação para isso, e isso é muito interessante. O carisma, ele é o que cria a nova ordem, certo? Então, na hora que o carisma cessa, você tem um dilema. Como fazer as coisas continuarem a funcionar? Porque essas coisas, o sistema de ordens, o que é que o líder carismático tenha fundado, precisa continuar após a morte dele ou perda do carisma dele. Como fazer isso? O Weber então vai falar da rotinização do carisma. E aqui é uma coisa genial. Basicamente é o seguinte. Quando acaba-se o carisma, é necessário que o carisma seja rotinizado, no sentido de que eu quero dizer que o carisma do Senhor deve passar para o grupo selecionado, para o grupo seleto de pessoas que já andavam com ele, ou para uma pessoa que pode não estar nesse grupo, mas que é validada pelo grupo como recebedora do novo carisma. E aqui entra a história de Jesus e os apóstolos, toda a confusão entre xiitas e sunitas em termos históricos, né, de quem sucederia o Muhammad como o profeta, e várias coisas do gênero. É a crise da sucessão que o Weber está falando aqui. Geralmente ela vai se resolver desse modo. A dominação carismática ela vai se tornar uma dominação tradicional, entende? Ou uma dominação tradicional no sentido também, um caso subtipo, né, religiosa, né, porque ela vai ser
é legitimada por motivos religiosos. Nosso Criador, o nosso Messias, o nosso Mestre disse que as coisas eram assim, então elas serão assim. Que é o típico da dominação tradicional. Hobson, Weber contemplava outra saída para a dominação carismática? Na verdade, não. E nesse sentido, ele era bastante pessimista, ele tem toda uma crítica em relação a isso. Mas em termos de tipos ideais, não. O Weber acreditava que a dominação carismática, por natureza, ela sempre será curta, ou pelo menos de menor duração temporal que as outras. E a rotinização do carisma é a única forma que ela pode se manter viva, mas ao se rotinizar, ela inevitavelmente cairia em uma dominação racional ou em uma dominação tradicional, ou em qualquer dos subgêneros que haja disso. Hobson, então para o Weber não tem saída, tipo, o destino é a tradição, o destino é a racionalidade, actually é. Esse é um dos pontos que as pessoas dizem que o Weber é bastante pessimista. Ele acreditava que a racionalidade, ou seja, a dominação racional, a burocracia em particular, típica dos estados modernos, era uma coisa que retirava a vivacidade, alijava a vida das pessoas, entende? Tipo, que isso efetivamente ia nos fazer mal, em termos societários e individuais, entende? E nesse sentido ele está bastante identificado com uma série de coisa da filosofia alemã do tempo dele, que é a filosofia da vida, o vitalismo, né, como se conhece, que também Zimmel e outros pensadores daquele tempo estavam inscritos nisso. Mas isso realmente é para um outro vídeo. Esses são os 3 tipos de dominação. Resumindo, dominação tradicional, onde os dominados obedecem porque sim, por uma justificação religiosa ou não, ou por costume, né, por hierarquias dadas desde sempre. Dominação carismática, onde os dominados obedecem um líder, que é considerado o enviado de Deus para a Terra, ou possuidor de poderes mágicos extraordinários. E o terceiro tipo, a dominação racional, usualmente burocrática, no sentido do Estado moderno, mas nem sempre. Também é possível ver outras dominações racionais que não sejam essa. Toda dominação racional é a dominação que se baseia em princípios racionais legais abstratos. Não necessariamente porque o líder é capacitado por ele mesmo, como carisma, ou porque ele é de uma família tradicional de líderes, como no carisma, como na dominação tradicional. Não, ele é dominador porque ele é dominador, porque o processo legal diz que ele é dominador, porque ele foi eleito ou por causa do gênero. E é isso aí. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, qualquer coisa, qualquer dúvida, comentário, sugestão, aqui embaixo, aqui reclamação também, aqui embaixo nos comentários. Se você gostou dos vídeos do canal e deseja recebê-los sempre na sua caixa de entrada, inscrição aí em cima, página do Facebook, Sociovlog BR, tem lá também o meu Like a Boss lá, que ainda não mudei. E também, dia sim, praticamente todo dia estou postando artigos, postando coisas interessantes, pequenas análises. Então, e eu também posso ser encontrado por lá, se você quiser mandar suas perguntas por lá, sem problema nenhum, ok? No mais indo, Robson Lima, muito obrigado pelo tempo, desligando.